Existem três características que abrem as portas para o seu sucesso. A primeira delas pode parecer muito óbvio, mas entra aquela frase: o óbvio também precisa ser dito. E a primeira característica é a beleza, mas não da forma que você está pensando, que precisa já nascer com um padrão estético. Claro que existem sim pessoas que já nascem mais favorecidas e isso faz com que elas tenham melhores oportunidades por causa sim da aparência, por causa sim da beleza, do padrão de beleza estipulado pela sociedade, pelo local que ela está inserido, porque isso muda bastante de época para época, de país para país, de região para região. Cada lugar valoriza um determinado padrão de beleza ou determinados padrões de beleza. Mas aqui eu não estou falando dessa beleza estética, como eu disse, da pessoa que nasceu assim. Quero ir um pouco além. Dessa beleza que tem a ver com o seu cuidado com a sua aparência, com a sua higiene, com a sua apresentação, com as suas roupas, com a forma que você arruma o seu cabelo, com a forma que você cuida dos seus dentes. Tudo isso tem a ver com essa beleza que abre portas, com essa característica que abre portas. Absolutamente todas as pessoas podem se beneficiar de ter uma boa imagem, uma boa apresentação. E isso eu aprendi desde cedo com a minha mãe, porque a minha mãe ela era uma pessoa que se cuidava bastante, que gostava de ter uma boa aparência, de se vestir bem, de se arrumar. Essa aparência, por mais que a gente não aceite isso, uma boa aparência, ela abre portas. Portas para o sucesso, portas para você crescer profissionalmente, portas para você ser ouvido, porque é o primeiro impacto. Existe inclusive uma pesquisa sobre isso, da questão da linguagem verbal, o quanto ela é a primeira coisa que o outro te vê, te nota. E isso tem a ver também com a postura que eu sempre falo aqui, de como está a sua postura, porque isso também mostra, reflete na sua aparência. Uma pessoa que anda assim, curvada totalmente da pessoa que anda com a postura de uma forma adequada. Agora, quando você também cuida da sua imagem, isso faz com que, mesmo que você esteja, quando você está começando profissionalmente, por exemplo, às vezes você está em um lugar que é mais de bastidor, digamos assim, e você pode ir para um local de apresentação, por exemplo, recepcionistas, pessoas que estão à frente de alguma forma com contato com o público, porque as pessoas também querem ser atendidas por pessoas bonitas, bem cuidadas. E aqui entra toda a parte de higiene. É muito ruim quando você vê uma pessoa que, por exemplo, deixa o cabelo dias e dias sem lavar, você vê que está com aquele aspecto ruim, ceboso mesmo, sabe? Isso não transmite uma imagem de higiene. Da mesma forma, os dentes, nossos cartões de visita, preciso cuidar mais dos meus, inclusive. Não aderir às lentes de contato, tá tão em alta, né? Eu ainda tenho um pouco de resistência. Eu vejo vários resultados, acho bonito, mas tenho um pouco de medo, resistência. Não é uma coisa que eu penso mais em cuidar melhor dos meus, que eu tenho algumas questões aqui que o meu dente tá se movimentando, então tá entortando. É triste, né? Vou ter que resolver isso depois de véia. Eu já usei aparelho lá atrás. Claro que aqui a gente está falando já de quando você tem condições para isso. E eu não quero que você pense também, nossa, agora eu tenho que me mudar, estética e tal. Não. Você tem que entender o que é bonito para você, o que valoriza a sua beleza, a sua aparência. Isso vale para homens e para mulheres. Homens também com cuidado maior, seja com a barba, cuida da barba, cuida da forma que tá o cabelo, a apresentação também da roupa, se a roupa tá suja, se a roupa tá manchada, se tá cheia de bolinha. Tudo isso transmite uma mensagem inconsciente para o outro. Muitas vezes inconsciente. A pessoa olha, às vezes não sente confiança no outro porque a imagem, o que ela transmitiu, não passa, não transmite essa confiança. Então, muitas vezes, você não vai ser ouvido, você não vai ser valorizado
porque a sua aparência não está condizente para aquele cargo, para aquilo que é exigido. Então, quando você tem essa preocupação de minimamente estar bem alinhado, bem apresentável, faz toda a diferença. E sabe, quando eu falo de ser respeitado, a aparência ela diz isso. Ela diz que você se respeita e por isso o outro deve te respeitar. E eu já falei essa frase de uma amiga que ela fala que você estar bem vestido é um presente para o outro. É como se você dissesse para o outro: olha, eu me importo com você. Porque eu cuido da minha aparência, eu te entrego o melhor através da minha aparência também. E existem algumas profissões que elas vão ser mais cobradas por isso, que elas vão ser mais exigidas em questões de aparência. Então, se você puder entregar uma boa aparência, tenha certeza que vai ser melhor, que vai te aproximar mais rápido do sucesso do que você querer brigar com isso, de falar, não, eu me basto e do jeito que tá ótimo. Lembra da mudança que a gente pode melhorar, a gente pode evoluir, e isso passa também pela nossa imagem, pelo nosso corpo, por tudo aquilo que a gente acredita ser melhor. E não por modismos de tanto de moda, de se vestir o que está na moda, de fazer os procedimentos da moda, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você se olhar no espelho, se gostar, se sentir confiante, porque isso também manda uma informação positiva para sua mente. Então, toda essa parte da estética, da beleza, eu considero a comunicação não verbal. É aquilo que você não fala, mas fala por você. E a segunda característica é a comunicação. Eu falei da comunicação não verbal e agora a comunicação, como você fala, como você se comunica, como você se expressa. E se você se expressa bem, se você se comunica bem, você também é mais valorizado. Você também tem mais oportunidades, você também está mais perto do sucesso quando você tem uma boa comunicação. E aqui você precisa desenvolver isso também, porque não é assim. Tem gente que acha, tem pessoas que nasceram com esse dom e falam bem, eu não falo e pronto. Não, você precisa desenvolver. Você precisa ler mais, ler em voz alta, se colocar em movimento em situações que você possa falar, que você possa se expressar, observar como pessoas que você admira, pessoas de sucesso, falam, comunicam, para que você possa perceber o que você pode trazer para você. Pessoas que conseguem se expressar bem, geralmente têm a oportunidade também de estar aberto a falar com o público, a ter cargos, de repente, cargos de liderança, porque essa pessoa é capaz de se comunicar com mais pessoas. Essa pessoa se expõe mais dentro da empresa, dentro dos negócios, seja na rede social. O fato de você se expor mais através da sua comunicação, isso já te coloca à frente. Quando você é um vendedor, o fato de você se comunicar melhor também te coloca à frente de todos os outros. De repente, um vendedor que não se comunica tão bem assim, quem se comunica melhor também consegue defender as suas ideias, consegue interagir com os outros de uma forma melhor, mais organizada, transmite mais inteligência, mais sabedoria, falando bem, obviamente. Porque se falar, abrir a boca para falar abobrinha, vai transmitir o contrário. Às vezes, né, passa por sábio quando fica caladinho. Mas brincadeiras à parte, essa é uma habilidade, uma característica que se você ainda não desenvolveu, você precisa para ontem desenvolver. Para ontem. Porque pessoas que se comunicam bem têm mais oportunidades. Aí você agrega isso com uma boa imagem, uma boa aparência, você já tem um combo muito poderoso. Isso eu não citei nem o terceiro, nem a terceira característica. E claro que aqui eu posso aproveitar a oportunidade e te falar, se você ainda não sabe, eu tenho um curso de comunicação e oratória, o Destrava Sua Comunicação. Tenho comunicação magnética também, que já é mais avançado. Então, se você deseja desenvolver a sua comunicação, a sua oratória para se comunicar de uma forma mais clara, mais confiante, mais persuasiva, o link está aqui abaixo. Tem um cupom de desconto para quem me acompanha aqui no YouTube, aqui no canal. Eu coloquei num valor bem acessível para que mais pessoas
possam ter acesso, porque, como eu disse, é essencial você saber se comunicar bem. E independentemente disso, pense a respeito de como você pode tanto aprimorar a sua imagem, a sua aparência, a sua comunicação e também seu comportamento confiante. Aqui entra a autoconfiança como a terceira característica. Quem tem um comportamento confiante também se destaca. E se você não é confiante, entra naquele vídeo, finja até ser, finja até se tornar. Confiança se ganha é como uma musculatura, você precisa ganhar essa musculatura. Se você não é uma pessoa naturalmente confiante, você precisa se tornar, porque senão você também vai passar mais dificuldade, vai ser engolido por pessoas confiantes. Por quê? Porque essas pessoas, elas se destacam. E essas três características, elas já estão muito interligadas. Como eu disse, se você investe na sua aparência, na sua imagem, você se olha no espelho, você gosta do resultado, naturalmente você se sente mais confiante. Se você se expressa bem, você tem uma reunião, tem uma apresentação e você se destaca por causa da sua comunicação, você é elogiado, é elogiada, naturalmente isso aumenta a sua confiança. Agora, quando você também, o que você pode fazer para ajudar o fim de até ser? Sabe a imagem do poder? Já cansei de falar aqui. Isso te ajuda a alinhar também. E a confiança, ela vem no agir. Ela vem conforme você avança, conforme você faz coisas que você vê o resultado, você colhe os frutos e isso faz com que o seu potinho da autoconfiança cresça a cada dia. E o ser autoconfiante aqui, por que que é uma característica que abre portas para o seu sucesso? Porque as pessoas reconhecem e valorizam. Quando você reconhece em você mesmo o quanto você é bom, o quanto você é boa, o quanto você tem essa confiança de que você faz, você acontece, as pessoas também enxergam isso e também te valorizam por isso, também te reconhecem por isso. É inconsciente se você tem uma atitude, então entra em todos os aspectos, da forma que você se veste, da forma que você se comporta, da forma que você fala. Percebe que como esse combo é o combo do sucesso do ser humano, de você pensar para quando a gente pensa em fazer o outro entender o nosso valor. Se existem características para você desenvolver, desenvolva essas características o mais rápido possível para que você se sinta uma pessoa mais confiante, se veja uma pessoa mais confiante, se torne e mostre para os outros o seu valor. Porque é necessário que a gente mostre para os outros o nosso valor. A gente acredita muitas vezes que, já tenho valor, já sou inteligente, eu já sou responsável, eu já sou um excelente profissional. E aí a gente se esquece de que a gente precisa mostrar isso para o mundo e que às vezes a gente não está mostrando da forma que deveria ser. Às vezes você estudou bastante, você se esforçou, você tem muito conhecimento, mas às vezes a sua imagem, o seu comportamento, a sua fala, a sua comunicação não estão conseguindo demonstrar o quão capacitado e o quão capacitada você é. Então percebe da importância da gente juntar essas três características em bons profissionais principalmente? Porque o problema é que existem pessoas que dominam esse combo e não são tão boas assim. Ou até mesmo têm um caráter duvidoso, mas pelo simples fato delas dominarem isso, elas conseguem muito mais destaque. Elas conseguem vencer na vida, podemos dizer assim, ter um destaque profissional, justamente porque elas conseguem mostrar que elas têm um valor. Entende? Então, não fique nessa ilusão de que, eu sou inteligente, as pessoas precisam notar, tudo bem, mas dê ferramentas, dê motivos para que o outro te reconheça também. Porque se você tem cliente, se você tem um chefe,
se você tem oportunidades, se você quer crescer, quer continuar avançando, domine tudo isso para que você vá ainda mais longe. E para você então continuar nessa jornada, eu vou te recomendar mais 2 vídeos. Um sobre autoconfiança, se você ainda não se sente confiante o bastante, eu falei bem mais sobre esse tema aqui nesse vídeo, e esse outro aqui também de comunicação, como você pode melhorar ainda mais a sua comunicação. Eu vou deixar aqui. Veja qual faz mais sentido para você, ou se os dois fizerem, estão aqui disponíveis para você continuar nesse processo. Combinado?